Antes de começar a exposição no Evangelho de Mateus, de Marcos, que pela graça de Deus será iniciada na semana que vem, nós vamos ouvir a pregação em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel 9, o capítulo inteiro. Mas, irmãos, vocês estão diante de uma das histórias mais bonitas das Sagradas Escrituras. 2 Samuel 9 é um preferido de muitos pastores, muitos teólogos. Tem um grande teólogo batista, pastor batista, que disse que gostaria muito de morrer enquanto pregava esse sermão. É um texto maravilhoso, meus irmãos. Peço que vocês atentem à leitura de 2 Samuel, capítulo 9, o capítulo inteiro. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há alguém ainda na casa de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, inclinou-se. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então se inclinou e disse: quem é teu servo? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 anos, 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei manda, a teu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Era coxo de ambos os pés. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor nosso Deus permanece para sempre. Amém. Neste momento, meus irmãos, nós vamos orar, pedir a iluminação de Deus sobre esse momento da pregação da sua palavra. Senhor Deus, ilumina-nos o coração, Senhor. Fala conosco. Tira qualquer distração, Senhor Deus, do nosso arredor, Senhor Deus. Como é ruim, Senhor Deus, ter que disputar a atenção da palavra em outras coisas. Ó Senhor, que o Senhor possa estar tirando essas distrações, todas elas, a fim de que nós possamos focar, Senhor Deus, entender e amar a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando nós nos deparamos, meus irmãos, com um texto como esse, pelo menos a primeira coisa que vem na minha cabeça é: como pode o inimigo do rei, inválido, jantar na sua mesa? Como pode o inimigo do rei, inválido, aleijado, jantar na sua mesa?
Essa é a resposta que eu quero procurar com você nesta noite. Eu quero mostrar que o texto nos responde. E por que essa resposta ela é tão importante para nós? Porque enquanto nós procuramos a resposta, nós pensamos em nós mesmos. Pois essa história ela aponta para algo muito maior, para o nosso relacionamento com o Rei dos Reis. Portanto, eu pergunto novamente, e essa pergunta vai permear todo o sermão: como pode o inimigo do rei, inválido, jantar na sua mesa? Como pode o inimigo do rei jantar na mesa do rei? A primeira resposta que nós vemos se encontra nos versos 1 a 4, e é simples, diz o seguinte: o rei fez uma aliança com esse inimigo inválido. Veja comigo o verso 1, meus irmãos, comece comigo pelo verso 1, diz o seguinte: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Meus irmãos, para entendermos propriamente o texto, nós precisamos entender o contexto. O que está acontecendo aqui? O que é o segundo livro de Samuel? Se você voltar um pouco, o primeiro livro de Samuel relata os primeiros passos da monarquia em Israel. O povo, ele queria um rei, depois de tudo que aconteceu em Juízes, ele pediu ao Senhor um rei. Por que eles pediram um rei? Era por uma causa justa? Não. É porque eles falaram: a gente quer ser igual às outras nações, nós queremos um rei. A insistência do povo de Deus, a impiedade e a impaciência fez com que Deus colocasse um homem despreparado no reinado, na monarquia de Israel, que era Saul. Saul foi um homem, em certo sentido, grande. Foi um homem, em muitos sentidos, bom. Teve suas glórias, mas teve mais tristezas do que glórias. Teve mais derrotas do que vitórias. Sob o reinado de Saul, Israel viveu tempos bons, mas a maior parte do tempo foi tempo ruim. Deus mostrou então ao seu povo que o problema de Israel não era não ter um rei como as outras nações, mas porque eles não adoram o Rei dos Reis. Esse é o grande problema de Israel. No primeiro livro de Samuel, nós vamos ver o movimento de Saul e da sua descendência, né? Ele começa sendo exaltado, ele começa lá em cima no topo, e então ele é humilhado passo por passo. Enquanto Saul ele desce a escada da humilhação, Davi, um homem pequeno, um homem insignificante, um homem fraco, ele começa a ser erguido como rei. Então Saul, que fisicamente era forte, começa a descer a escada da humilhação, enquanto Davi começa a subir a escada da exaltação e acaba sendo coroado rei, o rei segundo o coração de Deus. Mas enquanto isso acontece, Saul é tomado de inveja. Saul ele percebe que ele tem perdido moral no seu reino, enquanto Davi ele tem ganhado muita moral. Então Saul começa a perseguir Davi. Davi que ganhou o gigante na batalha, o exército de Davi que ganhou de muitos outros exércitos inimigos, ele procura todas as formas possíveis e imagináveis de matar Davi. E Davi começa a viver como um nômade, ele foge. 1 Samuel, basicamente, da metade para frente, é Davi fugindo de Saul. Por todos os lugares. Por toda a terra. Mas Saul morre. Um dia os reis morrem. Nós vimos isso com o rei Herodes, Mateus 2. Saul morre. E o que acontece? Davi, ele é comemorado, celebrado rei de Israel. Rei de Judá. Mas Saul tinha um filho. Saul tinha um filho chamado Isbosete, que ele começa junto com Abner, seu capitão, ele começa a gerar uma revolução, né? Eles procuram dominar a região norte de Judá. Mas o que é que acontece? Assim como Saul, que se levantou contra o rei que o Senhor escolheu, Davi, Isbosete, ele é derrubado e derrotado. Veja, Davi não era a favor da morte de Saul, não foi a favor da morte dos filhos de Saul, não foi a favor da morte da família de Saul, mas um por um, todos eles foram morrendo. Enquanto isso, nos primeiros capítulos de 2 Samuel, Davi ele começa a se estabelecer como um rei. Ele é o rei segundo o coração de Deus, um homem sábio, um homem estrategista, um homem bom, apontado e aprontado, criado para apontar para Cristo Jesus, né? O rei perfeito, que seria da sua descendência. Davi começa o seu reino com muitas congruas, com muitas vitórias, com muitos triunfos. Mas no verso que nós lemos, veja, o rei Davi aqui ele está bem estabelecido no seu trono. Segundo Samuel 9, Davi já está muito bem. Mas ele faz uma pergunta interessante. Veja comigo novamente o versículo 1. A pergunta de Davi, já estabelecido no trono, anos depois. Ele faz uma pergunta interessante. Veja, resta ainda alguém da casa de Saul?
do meu inimigo, para que eu use de bondade com ele. Para que eu use de bondade para com ele. Veja, a bondade de Davi aqui, ele desafia qualquer compreensão e lógica humana. Porque em todas as culturas, inclusive nos tempos bíblicos, era costume ver o rei atual dizimando a descendência do rei anterior. Veja, se agora eu subir como rei, eu tenho que destruir a descendência do outro rei, que reinava antes de mim, porque pode ser que a descendência desse outro rei, ele se revolte, se rebele, junte um grupo e acabe me destruindo. Aconteceu com Isbosete, filho de Saul. Isbosete não foi morto, Isbosete juntou uma rebelião e se declarou rei de uma porção de Judá. Um herdeiro vivo da casa de Saul seria um perigo para Davi. Seria um constante perigo para a casa de Davi. E a solução mais óbvia é qual? Matar. Mate todos os descendentes de Saul, para que ninguém um dia se revolte contra mim. Percebam, meus irmãos, aqui a bondade do rei. O rei Davi está procurando a casa do seu arqui-inimigo, não para matar, mas para dizer: eu quero demonstrar bondade. Ele diz: eu quero demonstrar a bondade de Deus para com o meu mais poderoso inimigo. E qual é o plano de Davi? Vamos ver os versos 2 a 4. Veja só o que acontece. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba responde o rei: há ainda um filho de Jonatas. Veja como é esse filho, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Davi então descobre, por meio de Ziba, que um servo fiel à casa de Saul naquele tempo, que ainda havia um filho vivo, chamado Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas e ele sofreu um acidente de cavalo. Nós vimos isso em 2 Samuel 4, verso 4. A ama dele, a cuidadora dele, estava com ele num cavalo, então recebem a notícia da morte de Saul e o cavalo joga eles para trás e ele fica então aleijado das duas pernas. Ele caiu do cavalo e desde pequeno, desde os 5 anos de idade, era aleijado das duas pernas. Veja, ele estava tão invalidado, ele era tão aleijado, que ele era definido por sua invalidez. Toda vez que a Bíblia fala Mefibosete, ele vai falar Mefibosete, o aleijado. Mefibosete, aquele que era aleijado das duas pernas. Ele era muito aleijado. Mas não só aleijado, provavelmente, meus irmãos, ele era muito feio também. Porque Mefibosete significa literalmente aquele que causa vergonha. Era o nome que é dado para alguém que é feio ou defeituoso. Mefibosete, ele era um rapaz cheio de defeitos, aleijado das duas pernas, feio, miserável, não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Mas para piorar a situação de Mefibosete, ele morava num lugar chamado Lodebar, é o que diz o verso 4 do nosso texto. Lodebar significa literalmente em hebraico lugar nenhum. Lodebar não é o nome de uma cidade, são várias cidades chamadas Lodebar. Eram as cidades que cercavam, muito distante a capital. Era como se fosse um sertão, assim, bem distante da capital, bem isolado, mas mais especificamente um sertão que sofre muito com fome e com seca. Lodebar significa lugar nenhum. É um lugar deserto, é um lugar que não tem nada, é um lugar que ninguém quer ir. Para somar sua desgraça, Mefibosete, ele perdeu toda a sua herança. Ele era filho do rei, ele era neto do rei Saul. Ele era filho do príncipe Jonatas. E porque Jonatas morreu, Saul morreu, Isbosete morreu, Mefibosete, o aleijado, não tinha absolutamente nada. Não tinha ninguém. Nada que podia ajudar. Nenhum abrigo para onde recorrer. Pela graça de Deus, ele conheceu por um tempo um homem chamado Maquir, o texto diz, que o abrigava e o ajudava em algumas coisas. No fim, Mefibosete era um homem sem dignidade nenhuma. O próprio nome dele significa vergonha. Veja, desde nascença ele é inválido. Ele é inimigo do rei Davi, porque ele nasceu na família de Saul. E sem dignidade. Para um rei, não tem valor nenhum. É um peso morto. Como nós vamos ver, meus irmãos, no entanto, o rei ainda assim quer fazer bondade para Mefibosete, para com a casa de um inválido. A questão, meus irmãos, é que Mefibosete retrata vividamente a nossa própria condição como membros
da raça humana caído. Assim como Mefibosete, que era neto do rei, que era descendente real, nós todos somos também descendentes reais. Nossa linhagem data do primeiro ser humano criado, Adão. Todos nós somos filhos de Adão, que foi constituído como cabeça pactual. Todos nós nascemos em Adão. Mas veja só, o que acontece com Mefibosete? Mefibosete, por causa da revolta, por causa do pecado de Saul, seu avô, ele fica aleijado das duas pernas. Por causa da rebeldia da família de Saul, Mefibosete, ele é aleijado das duas pernas. Por causa do pecado dos seus avós. E nós também, meus irmãos, assim como Mefibosete cai do cavalo e se torna essa coisa indesejável, nós, por causa da queda dos nossos pais, Adão e Eva, nós nos tornamos indesejáveis. Nós não temos mais somos aleijados espirituais, nós não temos a capacidade de nos achegar a Deus, nós nos afastamos da fonte de todo bem. Nós todos temos uma história em comum, a Mefibosete. A comparação entre a situação de Mefibosete e a nossa é ainda mais extensa. Por exemplo, se você for ver, Adão, ele foi expulso do jardim por causa do pecado. E nós também fomos expulsos do jardim. Nossa herança, que era o jardim do Éden, um paraíso, foi tirada de nós. Mefibosete também perdeu toda a herança por conta da rebeldia de Saul e de Isbosete. Mefibosete vivia numa região longe do trono de Davi, vivia em Lodebar, lugar nenhum. Nós também, por causa do nosso pecado, vivemos longe do trono de Deus, nascemos longe do trono de Deus. Mas por que então eu, você, Mefibosete, todos nós, recebemos tanta graça, tanta bondade, tanta misericórdia e amor de um rei que tinha tudo para derramar em nós a sua ira? Essa é a grande pergunta. Veja, assim como Mefibosete era por nascimento inimigo de Davi, porque ele era filho de Saul, nós somos por nascimento inimigos de Deus, porque nós somos filhos de Adão, o primeiro rebelde. Como é que Deus, em vez de derramar sobre nós a sua ira, derrama a sua graça? Havia algo de bom em Mefibosete, o aleijado, que Davi pode ter pensado, rapaz, ele vai me fazer muito bem no futuro, eu vou deixar ele vivo aqui e vou alimentar ele. Havia algo de bom em Mefibosete, o inválido. Ele podia ser um grande comandante de exército, sendo que ele nem as pernas não podia mais usar. Veja que belo, meus irmãos. Por que Davi não desprezou Mefibosete? Nós vimos isso no versículo 1, veja comigo, o verso 1 diz assim, olha: tem alguém da casa de Saul para que eu use de bondade com ele, por amor de Jonatas? No versículo de número 7 diz assim: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas. Essas palavras, por amor de Jonatas, muda tudo do nosso texto. É por amor de Jonatas, é por amor de Davi, que Davi tinha para com Jonatas, o pai de Mefibosete. Jonatas era o pai de Mefibosete. Jonatas foi um dos filhos de Saul. Mas diferente de Saul, que perseguia Davi, Jonatas se apegou a Davi. Jonatas protegeu Davi. Jonatas cuidou de Davi como se fosse seu irmão. A amizade de Davi e Jonatas é tão grande que é como se eles dividissem uma só alma. É uma amizade maravilhosa. O texto de Provérbios não diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. Ali em Jonatas e Davi nós vemos uma amizade que é mais chegado do que um irmão. Eles viraram muito amigos. Enquanto Saul o pai de Jonatas procurava matar Davi, Jonatas estava ajudando Davi, um ungido do Senhor. Mas Jonatas, no momento, fez um pacto com Davi. Jonatas fez Davi jurar que ia fazer bem, iria proteger a sua descendência, ainda que ele venha a se tornar rei. Como semente de Cristo, Davi cumpriu cada palavra desse pacto. Ele queria cumprir, ele quis cumprir, ele cumpriu cada palavra do pacto. Veja, Davi não está fazendo as coisas aqui porque ele tem pena de Mefibosete, meus irmãos. Não só isso, mas por amor pactual a Jonatas, a quem a sua alma era ligada. Davi era fiel à aliança que ele fez com Jonatas. Na sua fidelidade ao amor da aliança, Davi retrata o amor de Cristo, o amor de Deus.
por nós em Cristo Jesus. Veja, da mesma forma que Davi mostrou misericórdia a Mefibosete pelo pacto que ele fez com Jonatas, Deus tem misericórdia de pecadores como eu e como você, inválidos, devido às suas promessas que ele fez para nós em Cristo Jesus, por meio da aliança, do pacto que foi cortado, que foi feito com Cristo Jesus. A misericórdia salvadora de Deus aos crentes surge por fidelidade de Deus, a sua aliança com Jesus Cristo, seu Filho. É em Cristo que nós recebemos todos os benefícios. É em Jonatas, entenda, que Mefibosete recebe toda a graça e misericórdia de Davi. É em Cristo que nós recebemos toda a graça e misericórdia de Deus. É no pacto, é em Cristo. Hebreus 13, 20 a 21, se os irmãos puderem abrir comigo, por favor. Nós vamos ver exatamente essa realidade. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoa em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por quem? Por Jesus Cristo. Tudo que nós recebemos de Deus é em Cristo, assim como tudo que Mefibosete recebeu de Davi é em Jonatas, é por meio de Jonatas, por amor a Jonatas. Se nós estamos em Adão, nós vamos receber o que Adão ganhou, que é a morte, é o pecado, é a miséria. Se nós estamos em Cristo, nós vamos receber aquilo que Cristo ganha do Pai: fidelidade, amor e cuidado. Em Cristo nós temos as bênçãos do pacto. Todas as bênçãos, a justificação, a adoção, o cuidado, a proteção, tudo está em Cristo Jesus. E essa é a primeira resposta. Por que Mefibosete, esse homem miserável, está comendo agora na mesa do rei? Porque o rei tem uma aliança com o pai de Mefibosete, Jonatas. Nós temos uma aliança com Cristo Jesus. Cristo Jesus, nós estamos em Cristo Jesus. E Cristo Jesus tem uma aliança com o Pai, uma aliança de salvação. Olhem comigo, por favor, meus irmãos, agora para a segunda resposta, que se encontra nos versos 5 a 8. Como pode um rei inválido jantar na mesa do rei? A segunda resposta é: o rei faz promessas ao inválido em sua aliança. Em sua aliança. A aliança, ela não fala apenas de amor e bondade, mas ela envolve promessas. Ela tem promessas do Senhor. Veja comigo, por favor, as promessas da aliança aqui em 2 Samuel 9, versos 5 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, de lugar nenhum, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, Mefibosete inclinou-se, prostrando com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. Como mencionei anteriormente, meus irmãos, Mefibosete, ele era um fugitivo do rei. Até onde se sabia, o rei estava marcando esse encontro, muito provavelmente para matar Mefibosete. Era o que a gente podia presumir, né? Se você fosse Mefibosete e o rei dissesse que queria encontrar você sendo filho do inimigo dele, o que você ia pensar? Poxa, ele está me destruindo, ele está aqui montando uma armadilha para que eu caia e seja finalmente destruído. Por isso que a reação de Mefibosete ao encontrar Davi é tão sincera. Veja, ele busca misericórdia, ele se dobra, gente. Imagine um aleijado se dobrando. O texto diz assim: vendo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se o rosto em terra. Imagine um aleijado inclinado no chão, prostrando o rosto em terra. Ele está desesperado ali. Por outro lado, você tem que entender a situação de Davi também. Imagine, Mefibosete, ele é neto do rei que foi destituído, que foi destruído, que foi morto. Ele podia muito bem aproveitar essa oportunidade para ter uma faca atrás dele, quando fosse abraçar Davi, tirar a vida de Davi. Mas ele se curva e ele diz: Eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo.
E chama minha atenção, meus irmãos, que a primeira palavra de Davi para Mefibosete é o próprio nome de Mefibosete. Veja o versículo 6. Disse-lhe Davi, Mefibosete. Mefibosete. Como é bom, como é doce ser chamado pelo nosso próprio nome, na verdade. Mas legal. Davi chama o nome desse inválido coxo Mefibosete. O rei disse, eu sou o rei de todo Israel, mas eu conheço você, eu sei o seu nome, eu sei quem você é. De um lado você tem o rei grande e glorioso, Davi. Do outro lado você tem um inválido, aleijado, um cachorro morto, como ele mesmo vai se chamar depois. O rei chamou Mefibosete pelo nome. Imagine, meus irmãos, nós temos pessoas hoje que nós admiramos, músicos muitas vezes, talvez estrelas de cinema ou alguma coisa assim. Imagine, em toda a multidão, no meio de toda a multidão, essa pessoa reconhecer você e chamar você pelo nome. Essa pessoa que você tanto admira, que você tanto ouve, ela sabe meu nome, ela me conhece. Como é que ela está me chamando em meio, como é que ela me seleciona em meio a toda essa multidão? Pense nisso, agora pense num aspecto cósmico. Cristo Jesus, o Senhor Deus, quando Ele chamar todas as nações para se reunir diante dele, e será uma multidão de fato, no dia do juízo final, grandes multidões de todas as línguas, culturas, nações congregadas diante do trono celestial de Jesus Cristo, todos reunidos em grande multidão, e então Jesus, Ele vai, de forma tão maravilhosa, olhar para você e te chamar pelo nome. Ele te conhece. Ele olha diretamente para você como se você fosse a única pessoa ali. Ele te chama pelo nome como se quisesse tocar a sua alma. João 10 vai dizer que Cristo tem muitas ovelhas, mas Ele conhece o nome de todas elas. Veja, assim como Davi conhece o nome do aleijado Mefibosete, Cristo sabe o nosso nome. 2 Samuel 9, versículo 7 diz assim, então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Imagine como foi para Mefibosete ouvir essas palavras. Imagine por um tempo. Como foi que se sentiu Mefibosete ouvindo todas essas palavras, essas promessas? Veja, Mefibosete tinha toda a razão para pensar que Davi ia matá-lo. E ele não podia lutar, e ele não podia fugir. A condição física dele de aleijado não permitia. Então Davi diz, não temas. E promete coisas maravilhosas a ele. Qual é a substância da promessa de Davi a Mefibosete? Primeiro, proteção. Veja comigo o começo do versículo 7. Não temas, pois agirei contigo com amor por conta de Jonatas, teu pai. Então a primeira é proteção, não temas, eu vou agir com amor para contigo. A segunda é provisão. Vejam como continua o versículo. E restituirei a ti todas as terras de Saul teu pai. Eu vou te dar terras, eu vou te sustentar. E a terceira é posição. Veja no final do verso 7. Mas tu sempre comerás pão à minha mesa. Você agora vai se assentar com o rei. Tudo que você perdeu, tudo que foi tirado de Jonatas, vai ser dado direto de novo a você, Mefibosete. Eu prometo posição, provisão e proteção. O Senhor também faz essas mesmas promessas no pacto conosco. Eu gostaria de ter tempo de destrinchar cada uma delas, de como o Senhor no pacto nos promete proteção, ser o nosso Deus, cuidar de nós, como Ele nos promete provisão, o pão nosso de cada dia, o perdão diário que nós precisamos, as misericórdias que se renovam todas as manhãs, e como Ele nos promete posição de sermos chamados filhos de Deus, de estarmos na família do Senhor, de termos uma herança com o Senhor. Ele nos faz a mesma promessa no pacto da graça. Cristo Jesus nos promete essas três coisas: proteção, provisão e posição no pacto da graça. O texto continua então no versículo 5 a 8. Veja, no verso 8 especificamente diz assim: então se inclinou e disse, quem é teu servo? Mefibosete, ele está aqui constrangido. Quem é o teu servo? O que eu fiz? O que eu mereci para teres olhado para um cão morto tal como eu? Ele está atordoado, ele não sabe o que aconteceu.
Rapaz, há pouco tempo eu estava morando de favor aqui em Lodebar e agora eu estou diante do rei, sendo prometido coisas tão maravilhosas diante de mim. O que aconteceu? Eu sou um porco, eu sou um cachorro morto. Ele diz, veja como ele se rebaixa, ele não tem medo de se rebaixar. Embora ele é um filho de um príncipe, de um ex-príncipe, um neto de um ex-rei, ele ainda assim, ele sabe que a sua família estava sob a ira de Davi. Ele sabe que a sua família, ele se tornou uma família inimiga de Davi. Desculpa, não estava sob a ira, mas se tornou inimiga da família de Davi. Ele sabia que ele era pobre e coxo, ele não tinha nada para oferecer. E ele vai dizer, eu sou um cão. Entenda, o cão no Oriente, na cultura judaica, é um animal impuro. Eu sou um cão. Mas não é só um cão, eu sou um cão morto, eu não tenho nada, eu sou inútil, eu não posso te oferecer nada. Por que você olha para um cão morto como eu? Meus irmãos, essa expressão deve ser a minha expressão, deve ser a sua expressão. Se você entende o Evangelho, se você ama o Senhor Jesus Cristo, se você entende o Evangelho, você vai entender o que Mefibosete está fazendo aqui. Se você entende o amor pactual e fiel que o Senhor Deus nos demonstra por meio de Cristo, você também se pergunta como pode ser eu, um pecador, para ter o Senhor tão glorioso, olhar para mim, um pecador tão miserável, um cão morto, inútil. Tito 3, Paulo vai dizer, assim éramos todos nós, nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de todas as sortes de paixão e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quem entende o Evangelho, entende o quão podre nós somos e o quão rico em misericórdia é o Senhor. Nós repetimos as palavras de Mefibosete, por que você está olhando para um cão morto? Por que você escolheu? Por que você me escolheu, Senhor? Eu não entendo, eu sou um cão morto, eu não mereço nada, eu sou aleijado. O que eu posso fazer pelo teu reino? Como é que eu posso ajudar o Senhor? Não tem nada que eu possa ajudar o Senhor. Eu sou um cão morto e o Senhor ainda assim me oferece proteção, provisão. Proteção, provisão e posição. Amados irmãos, o que um guru da autoestima falaria ao ler esse texto, né? O que um coach moderno, o que um pregador da prosperidade diria quando visse esse texto? Eu sou um cão. Eu sou um cão morto. Mas ele diria, você tem que mudar o mindset. Você tem que mudar o seu modo de pensar. Não é assim, você é amado, você é princesa, é isso aí. Não deixe essas coisas te atrapalharem, não, meus irmãos. Não tenha medo de se humilhar diante do rei que te olhou jogado no chão e te salvou da lama. Não tenha medo de se humilhar diante da misericórdia pactual de Deus. Faz bem para a alma reconhecer quem nós somos de verdade. No Salmo 22, o salmista diz, eu sou um verme. Jó vai dizer, eu aborreço a mim mesmo. São termos que demonstram alguém que entende o pacto da graça, a natureza da misericórdia de Deus. Nós não merecemos nada. Nós somos aleijados, inválidos, deformados, uma vergonha. Nós somos Mefibosete, vergonhosos. Mas o Senhor nos dá tudo o que nós precisamos. Nós, inválidos, nos assentamos na mesa do rei. Por quê? Por causa das promessas do pacto. Essa é a terceira resposta. Como pode um inimigo inválido jantar na mesa do rei? Desculpa, essa é a segunda resposta. Como pode um inimigo inválido sentar na mesa do rei? O inimigo inválido recebe promessas do pacto do próprio rei. Nós recebemos promessas do Senhor quando nós entramos no seu pacto. Promessas que não é riqueza, não é um futuro brilhante, não é prosperidade de nenhum modo, é os céus, a herança eterna. Voltemos então para a terceira e última resposta. Como pode um inimigo inválido jantar na mesa do rei? Os versos 9 a 13 vai dizer, o rei graciosamente concede privilégios a um filho inválido. Privilégios de filho a um inválido. A forma com que Davi, ele promete, parece uma promessa difícil demais de se cumprir.
Poxa, posição, proteção e também provisão não é algo fácil de se cumprir, mas Davi vai cumprir cada uma das suas promessas. Ele prometeu e ele vai, assim como Cristo Jesus, cumprir aquilo que ele promete. Vamos ver o cumprimento, começando em 2 Samuel, capítulo 9, versos 9 a 10, diz assim: chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertence a Saul e toda a sua casa dei ao filho do seu senhor. Trabalhar-se-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Isso é para Ziba. Agora, porém, Mefibosete, filho do teu senhor, vai comer aonde? Comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. O que Davi faz aqui exatamente é o que prometeu nos versos anteriores: proteção, provisão e posição. Davi cumpre o seu pacto. Davi diz: a partir de agora, que todo mundo saiba que Mefibosete come na minha mesa. Mefibosete vai se assentar comigo. Uma coisa estranha para o nosso século, né? Cumprir voto, cumprir as palavras, cumprir os compromissos. Mas, irmãos, é algo que nós precisamos recuperar. É o que o rei Davi nos ensina aqui, é o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Precisamos recuperar a hombridade, precisamos ser homens. Salmo 15 vai dizer que o homem conforme o coração de Deus é aquele que jura, pode até perder, mas ele não volta atrás. Ele não volta atrás. Isso é algo que nosso mundo, nossa cultura não entende. O homem resoluto, o homem que não volta atrás. Em uma cena do filme Entre Dois Amores, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir, não é um bom filme particularmente, eu não gosto muito, da atriz Meryl Streep e o autor é o Robert Redford. Eles têm uma cena que eles estão conversando numa praia, né? Ela quer que ele se case com ele. Ela fica pedindo para que ele se case com ele. Mas a resposta, né, do personagem do ator Robert Redford é a seguinte: ele vai dizer o seguinte: você acha que vou te amar mais por causa de um pedaço de papel? Precisa casar? Você acha que um pedaço de papel vai te fazer com que eu te ame mais? Essa é a mentalidade do mundo. O casamento é um pedaço de papel. O pacto é um pedaço de papel. É uma mera formalidade vazia. É claro, meus irmãos, a fala não entende nada do que é o pacto do casamento. Não entende que tal papel, tal pacto, tal compromisso, tal festa é feita não regula a intensidade do amor. Não diz se vai amar mais ou menos, mas assegura o amor. Diz assim: não importa o que aconteça, eu estarei do seu lado. Mas sabe o que é, meus irmãos? O mundo não entende isso. Que o amor verdadeiro, ele está disposto a se vincular. Ele está disposto a prometer, ele está disposto a fazer votos. Se você ama verdadeiramente alguém, você está disposto a se comprometer com essa pessoa, a dizer: eu prometo, eu te dou um pedaço de papel, eu não vou me separar de você, de forma alguma. Eu juro diante de Deus e dos homens que eu nunca vou fazer isso. Se você é cristão, sua vida é cheia de pactos, né? Assim deve ser. No momento que nós, por exemplo, viemos à igreja pela primeira vez, nós somos batizados, e o batismo é um pacto. Nós prometemos coisas a Deus. Quando nossos filhos são batizados, também nós fazemos pactos, né? Quanto aos nossos filhos ao Senhor, nós prometemos coisas ao Senhor. O nosso casamento, ele é um pacto, né? Nós prometemos coisas à nossa esposa e a esposa promete coisas a nós. Nós voluntariamente, em muitas coisas que nós fazemos, nos obrigamos, nos vinculamos, prometemos. Quando nós louvamos ao Senhor, quando nós fazemos pacto uns com os outros, nós estamos parecendo com Cristo Jesus, com o nosso Senhor Deus, que se compromete. Ele ama o suficiente a prometer. Veja, meus irmãos, Deus precisava prometer a nós alguma coisa? Não precisava, mas Ele ainda assim se compromete, Ele ainda assim promete, Ele ainda assim cuida de nós por meio de promessas. Ele se vincula a nós e nós somos ensinados a prometer uns aos outros, a cumprir as nossas palavras. Não sei se você teve a oportunidade de já conhecer as obras de B.B. Warfield. Tem algumas traduzidas para o português, mas a maioria das suas obras, infelizmente, só se encontra em inglês. Ele é um dos teólogos presbiterianos talvez mais amados, né, do mundo, e um dos meus preferidos também. Ele
É conhecido demais por sua precisão sistemática, ele é muito sistemático, ele é muito ortodoxo também, muito bíblico nas suas afirmações. Só que tem um lado dele, né, que muita gente não conhece. Muita gente conhece B.B. Warfield, teólogo. Poucas pessoas conhecem B.B. Warfield, marido. B.B. Warfield, marido. O casamento dele é um casamento muito diferente, né? Ele se casou com sua esposa e então ele se mudou para a Alemanha para fazer o mestrado dele, para terminar o doutorado dele, na verdade. Nos últimos anos ali do século XIX, do século XIX. Mas foi exatamente nesse período que eles estavam na Alemanha fazendo um passeio numa montanha, né, que a esposa dele, Anne, e os dois juntos, né, foram tomados por uma grande tempestade de raios, né? E a esposa dele diz que sofreu um choque tão grande no meio dessa tempestade de raios que nunca mais se recuperou, nunca mais voltou a ser o que era antes. Ela se tornou inválida. Ela não falava mais. Ela mal andava com muita dificuldade. É interessante, né? Warfield, ele, depois que ela se tornou inválida, permaneceu casada com ela, voltou para os Estados Unidos, se tornou professor de um dos maiores seminários, né, da história dos Estados Unidos, o seminário de Princeton, que até hoje é gigante, é enorme. Mas ele só se comprometia a dar 2 horas de aula, 1 hora de descanso. 2 horas de aula, 1 hora de descanso. Por quê? Porque ele tinha que voltar para ver a sua esposa. Ele cuidava da sua esposa com o maior afinco. Ele não conseguia ficar longe da sua esposa, ele precisava cuidar dela. Seu mundo era seminário e esposa. Ele não aceitava convites para pregar fora porque ele não queria ficar longe da sua esposa, mesmo ela doente e inválida. Por 39 anos isso aconteceu. Por 39 anos de casado. Um dos seus alunos observou, quando viu os Warfields, ele não falava muito sobre isso. Na verdade, os alunos viam, né? A gente tem o relato dos alunos e não dele. Os alunos viam ele caminhando com a sua esposa inválida pelo campus, né? Porque na época o professor vivia na faculdade, de mãos dadas. E esse estudante ele escreve assim: a gentileza de Warfield era uma prova impressionante do cuidado amoroso que ele cercava a sua esposa. 39 anos, uma esposa inválida, sem conseguir fazer nada, e ele cuidando de todos os detalhes da sua esposa. Antes de casar, eu me lembro que a minha própria esposa, né, ela expressava alguns medos para mim. A gente conversava sobre isso e ela dizia: e se eu for hospitalizada? E se eu for invalidada? Se eu ficar de coma, o que vai acontecer? Ela falava: eu permito que você case com outra pessoa. Eu não quero que você fique vinculado a mim. Veja, não. Nunca vou deixar a minha esposa, não importa o que aconteça, porque o homem bíblico jura com perda, mas não volta atrás. Esse é o poder do pacto, esse é o poder do papel do casamento. Eu jurei e eu nunca vou voltar atrás naquilo que compete a mim, desse juramento. Ainda que eu perca tudo, ainda que eu perca a minha esposa, eu perca a companhia dela, eu estarei do lado dela até o dia da minha morte, porque eu jurei e não volto atrás. Essa foi a minha resposta para minha esposa. E assim o Senhor, Ele não tem medo de se comprometer conosco. Por isso Ele fez um pacto conosco. Ele fez promessas a nós. Davi, como figura de Cristo, cumpre cada promessa no pacto feito com Jonatas. E nós sabemos que o Senhor que prometeu, Ele é fiel. E Ele cumpre todas as promessas de salvação, as promessas de libertação final, as promessas do céu maravilhoso, as promessas de herança que nós teremos no mundo por vir. Todas essas promessas serão cumpridas de forma perfeita. E o Senhor se comprometeu com isso. Maravilha. O Senhor se compromete. Ele se vincula, Ele faz um pacto. Segundo Samuel 9, 11 a 13, diz assim, termina dizendo: disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Veja como termina a história. Eu vou ler novamente o versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Davi, por fim, concede a Mefibosete o status
do filho de rei, de um filho de um rei. A mesma bênção que nos é prometido no Evangelho. A história termina. Mefibosete está aqui sentado à mesa de Davi, como um filho do rei. Veja comigo, por favor, meus irmãos, João 1:12. Veja se não é essa a promessa do Evangelho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O Senhor nos tira da lama, o Senhor nos tira da nossa invalidez, nos faz assentar à sua mesa. Nós nos assentamos à sua mesa e Ele nos promete um banquete celestial eterno. Nós nos assentaremos para sempre na mesa do Rei, porque Ele prometeu. Todos que recebem Jesus Cristo se assentam na mesa do Rei, não importa o quão sujo ou quão inútil seja. Rei Davi diz para Mefibosete: Mefibosete, seu lugar não é aos meus pés. Você vai se assentar ao meu lado. Você vai comer o pão da minha própria mão. Você vai comer o pão da minha própria mesa. A posição que foi concedida a você é de filho. Perceba a preciosidade do pacto da graça. Davi fez um pacto com Jonatas. Ele prometeu fazer o bem a ele e à sua descendência. E por isso em Jonatas, Mefibosete, o seu filho, recebe a proteção, provisão e posição. O Pai, Ele faz um pacto conosco em Jesus Cristo para nos salvar por meio da fé. Por isso, em Cristo, nós, inválidos, coxos, cegos, temos proteção, provisão e posição. São essas as 3 razões que Mefibosete se assentou na mesa de Davi. São por essas 3 razões que nós, aleijados, sujos, vergonhosos, nos assentamos na mesa do Senhor hoje. O Senhor fez um pacto conosco em Cristo Jesus. O Senhor nos faz promessas maravilhosas. E no fim, nós somos chamados dos seus filhos. Nos assentamos à sua mesa. Meus irmãos, como a gente deve responder a isso? Mefibosete diz: eu sou um cão. Eu sou um cão morto. Deve ser nosso espírito também. Senhor, por que, Senhor? Por que eu? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu sou uma vergonha. Eu sou um pecador, filho de pecador, cujo nome é pecador e o sobrenome é pecador. Por que o Senhor olhou para mim? Inválido, inútil. Meus irmãos, porque em Cristo Ele nos ama. E em Cristo Ele nos fez um pacto. Pacto das graças. O pacto da graça. E é em Cristo que nós temos todos os benefícios desse pacto. A justificação, a adoção e santificação. São os 3 benefícios que nós recebemos no pacto. Não há outra razão senão em Cristo. Por isso, hoje à noite, você que não está em Cristo Jesus, eu convido, coloque as suas esperanças em Cristo Jesus. Porque se você abraçar Jesus Cristo pela fé, você entra nesse pacto da salvação e tudo que pertence ao céu se torna seu. Veja, hoje, nessa noite, ou durante toda a sua vida, você ainda pode passar por dores, misérias, pobreza. Você ainda pode passar por muita dificuldade pela frente. No entanto, há uma promessa que para sempre você vai se assentar na mesa do Rei. E dali ninguém nunca vai te tirar, nem Satanás, nem os mais vis inimigos, nem os seus demônios, nem anjos, nem poderes, nada vai poder te tirar da mesa do Rei que prometeu. Ele fez um pacto e Ele vai cumprir. Meus irmãos, que segurança nós temos em Cristo. Que segurança maravilhosa nós temos nele. Vamos orar agradecendo por isso. E ter esse coração disposto a abraçá-lo em amor e receber todas as bênçãos nele. Senhor Deus, nós rogamos a Tua graça, Senhor Deus. Rogamos a graça de sermos achados em Cristo Jesus. Rogamos a graça de estarmos nesse pacto de graça. Estarmos em Cristo Jesus, Senhor Deus. E por estarmos em Cristo Jesus, recebermos todos os benefícios, Senhor. Nós louvamos o Teu santo nome por tais maravilhosas promessas que o Senhor nos faz, de provisão, proteção e posição.
pela tua graça, Senhor, nos abençoe. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.